meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. E hoje pra falar de cinema, né? Vocês que gostam desses temas assim, mais clássicos do cinema, né? Mais sobre os diretores, mais sobre a grande sétima arte. Estamos aqui com o tema agora, Roots. Chegou a hora de falar sobre os melhores diretores americanos da história. Ah, esse é o seu tema, Roots? É Roots. A gente vai falar dos diretores franceses do cinema noir. Não tão Roots. Dos iranianos. Esse é Ru. Da nova safra do cinema iraniano. Tá bom, esse é só Root. Na opinião de muitos críticos e cinéfilos, o vovô Martin Scorsese é o melhor diretor vivo, então nada mais justo do que ele tá aqui na nossa lista. Com 24 filmes, 12 documentários e 2 episódios de televisão, o cineasta já passou por vários gêneros, mas ficou famoso por retratar a violência e os problemas urbanos, 2 temas muito fortes dele. Não, você que estuda cinema, galera, presta atenção nesse episódio, porque esse aqui vai te ajudar a separar os melhores diretores. A gente fez aqui um vídeo especial sobre o Scorsese, clica aqui. As características mais conhecidas do diretor são aquela narração em off, ou seja, ele fala e você vê uma outra coisa, fica o locutor. Na verdade não é o diretor especificamente que fala, né? É o personagem. Sim, o diretor gosta disso. O diretor gosta de pôr a pessoa pra falar. These little bastards were so strong, I discovered a whole new phase. O uso de câmeras lentas, imagens congeladas e o traveling, galera. O mais legal é que o Scorsese é um dos diretores mais ignorados pela academia. E ele também não se importa muito, dá pra perceber isso. Esse ano, por exemplo, o filme dele foi indicado, ele tá o Silence, né, pra direção de fotografia, mas o Oscar também não colocou ele muito, ele também não lançou o filme numa época muito boa, é muito foda, não deu tempo das pessoas assistirem direito, e ele recebeu 8 indicações ao longo da sua carreira e só ganhou uma vez como melhor diretor pelos Infiltrados, e dizem que nem era o que mais merecia. Além de tudo, o velhinho é um dos maiores cinéfilos de Hollywood, tanto que ele é fã de carteirinha do cineasta Glauber Rocha, e ele inclusive ajudou a recuperar alguns filmes do brasileiro. Que legal, né? O cara assiste todo o cinema, inclusive o cinema brasileiro, que é muito rico e ele gosta. Você aí, cinéfilozinho Nutella, que não gosta dos filmes brasileiros, tá vendo? Até o Scorsese gosta dos filmes brasileiros. Aprenderão, dominarei essa terra. E o Scorsese, ele faz parte dos diretores movie brats, que a galera falava, que era a nova safra do cinema. Isso em 1970, agora né? não é mais a nova safra. Não, que era, tipo, tinha o cinema clássico e começou a aparecer uma nova safra, que eram justamente esses grandes diretores, que hoje são os grandes diretores, né? É, você tem que pensar que o cinema, um tempo atrás, ele era uma coisa mais classuda, né? E esses diretores, eles eram muito modernos, porque eles justamente... eram os fodão do cinema. Exatamente. O cara que tinha a banca de fazer um filme diferente do que estavam fazendo. E outro mito do cinema, galera, que não podia ficar de fora é o Steven Spielberg, o titio Spielberg, diretor de filmes muito legais como Parque dos Dinossauros, A Lista de Schindler, Extraterrestre, ET Maravilhoso, entre outros. E ele é o diretor com mais filmes na lista do American Film Institute, que elenca, né, os filmes mais importantes da história, etc. A gente fez um vídeo aqui falando tudo sobre o Steven Spielberg. Então, se você quiser saber começo da carreira dele, quais são os filmes que ele fazia, ele ficou tão louco desse jeito, como ele ficou tão maluco, parcerias, né? Clica aqui que você vai curtir. E esse cineasta conta com 32 filmes dirigidos, inúmeras participações na televisão e mais uma porrada de obras com seu nome na produção. Ele é um grande produtor também. E a carreira do Spielberg foi marcada por vários clássicos, galera. Eu tenho certeza que você conhece e seu pai também. A gente tá falando de Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ele adora. E o Indiana Jones, galera, que também aí é um clássico. Indiana Jones é um personagem que quem não sabe, ele criou junto com o George Lucas. Isso que é muito da hora, louco, né? cara. Os dois o George Lucas queria que tivesse um braço robótico, O que eu acho legal, cara, é que o Spielberg, ele é um dos diretores que mais sabe fazer filme popcorn, fazer filme popular. Eu levei uma pipocada na cara, não sei porquê. Ele tem muito essa mão de fazer filmes que são bons, filmes que são tecnicamente legais e tal, mas são filmes que todo mundo pode assistir. E essa mistura é legal, um diretor foda com filmes que todo mundo gosta. E.T. Home Phone. E além de ser responsável pelas revoluções tecnológicas que a gente viu em Jurassic Park, o Spielberg também é famoso por usar o contraluz, galera, aquela luz que vem de trás, marcando a silhueta dos personagens. E o Steven Spielberg, a mãe do Indiana Jones, que o pai é o George Lucas, foi indicado ao Oscar de melhor diretor num total de 7 vezes, vencendo com A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, que é um filmaço de guerra. 2 filmes muito bons. E ele também foi muito indicado como produtor, que é o que ele mais faz, é produzir agora, né, projetos. E ele venceu com A Lista de Schindler também como produtor. Apesar de ter sido controverso como pessoa, é inegável que o Kubrick foi um dos maiores gênios do cinema, fechando a sua carreira com
13 filmes dirigidos, o que é até pouco, se você for pensar, né? E a gente fez um tudo sobre o Kubrick, que conta a história dele, fala todos os filmes que ele fez e mostra a importância dele no cinema. Então clica aqui pra você conhecer o nosso vídeo especial sobre o Kubrick. E essa era uma época do Pipoca no Roots ainda. Nossa, essa era Roots. Isso porque o diretor, ele era obsessivamente louco, perfeccionista pra caramba. Por exemplo, ele fez a Shelley Duvall repetir o mesmo take. Mano, 127 vezes no Iluminado. Sim, ele deixou a mina Muito parecido louca. com o Bock. Ele deixou a mina louca. Essa mina é louca, ela erra o take, eu ferro ela de novo. Ela grava tudo. O cara tá tocando um funk. Você não conhece o trabalho maravilhoso de Anitta. Cara, ele é injustiçado porque ele já foi indicado ao Framboesa de Ouro, né, pelo trabalho em Iluminado, e ele nunca ganhou um Oscar de melhor diretor. O Kubrick. Imagina, galera, o cara que fez 2001, Odisseia no Espaço, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, o cara não ganhou um Oscar. Acho que era o medo dele subir lá, o que ele ia falar, né? O Kubrick é realmente perigoso. Apesar das polêmicas, o Kubrick é reverenciado pelas críticas sociais e as reflexões sobre a mente humana que podem ser vistas em Laranja Mecânica e Nascido pra Matar, além do 2001, que foi um marco pra ficção científica muito importante. Mesmo o Gutão não gostando. Isso pode ser bem ruim. E antes do Wes Anderson pensar em existir, o Kubrick já fazia aqueles planos simétricos, como a gente pode ver em 2001, Odisseia no Espaço, e também no Iluminado, que era diferente, ele não respeita a regra dos 2/3, né? Que é aquela regra onde você usa 2/3 do quadro, respeitando pra onde o olhar vai primeiro, né? Então cria um conforto. Ele cria um desconforto proposital. Enfim, o Kubrick é um cara que influenciou tanta gente, tanto na ficção científica com 2001, que criou um novo jeito de fazer essas histórias. Até com de olhos bem fechados, pra quem gosta mesmo, de ó. Mexe na minha teta. Mexe na minha teta. Outro mestre do cinema que não podia ficar fora da lista é o tio do Nicolas Cage. Sabe o que a gente tá falando? É do Coppolinha. Nosso querido Francis Ford com Coppola. Quem diria, né? O cara que já tava antevendo o YouTube. Eu sempre falo isso. No documentário lá ele fala, cara, as câmeras vão ficar populares, as câmeras de 8mm. Super 8, elas vão ficar populares. E todo mundo vai poder fazer arte em casa e o cinema vai ser uma coisa bem mais acessível. Universal, isso Quem diria que isso ia acertou, ser a Kéfera, né? Isso aqui é mais caro que o iPhone! O diretor é mais conhecido por ter feito uma das melhores e mais consagradas trilogias da história, na opinião de todo mundo, o filme definitivo, que é O Poderoso Chefão, que na verdade é uma trilogia. Vou falar, hein? Ninguém botou fé nesse filme. O maluco hipotecou a casa, brigou com a mulher pra fazer esse Esse era filme. Apocalipse Sinal, não? Não. Além de vencer 3 Oscars por O Poderoso Chefão 2, o Coppola foi indicado no mesmo ano para melhor filme e melhor roteiro original, com A Conversação, outro filme bem legal. Quer dizer, o cara fazia tanto filme bom que o Oscar ficava até confuso do que ele premiava. Premiava um por uma coisa, outro pelo outro. Ah, o roteiro é melhor. Mas o cineasta também é conhecido por outros filmaços, como, por exemplo, o Drácula de Bram Stoker e Apocalipse Now, que talvez seja o filme mais pirado de produzir de todos os tempos. É verdade. Um dia a gente vai contar isso aqui num vídeo, né? O quanto a droga os caras usavam nesse E pra quem filme. quer saber isso, tem um documentário que a mulher do Coppola fez durante as gravações, que é onde tem essa fala que ele anteveu o YouTube. E ela fala o quanto LSD eles usavam, que eles achavam em alguns momentos que estavam na guerra mesmo. Marlon Brando totalmente frito, louco, batendo a cabeça nas paredes, falou qualquer groselha. Vai lembrar que antes do George Lucas ser famoso, ele trabalhou com o Coppola e inclusive gravou um documentário Coppola Filmmaker. Vocês acreditam? O Clint Eastwood, o astro mais B10 de Hollywood, também merece destaque como um dos melhores diretores americanos. Com certeza ele marcou a história. Ele ficou originalmente famoso por interpretar o pistoleiro sem nome na trilogia dos Dollar, um marco nos filmes de western dirigido pelo italiano Sergio Leone. Mas em 71, o Clint começou a sua jornada como diretor, sendo premiado 2 vezes com o Oscar, a primeira em 93 por Os Imperdoáveis e a segunda em 2005 com Menina de Ouro. Eu acho muito legal quando isso acontece, porque existe essa visão de que os atores, na verdade, são uns caras muito loucos, que são bem menos, assim, inteligentes, talvez, do que os realizadores, né? E eu acho muito legal quando os atores vão lá, descem pro play e ganham o Oscar de direção e tudo mais. Tá aí Mel Gibson indicado esse ano. O cineasta ele é conhecido pelo ritmo lento dos seus filmes, que usam poucos takes e cenas escuras que aumentam a carga dramática da história. Outra marca são as trilhas sonoras melancólicas e os personagens assombrados pelo passado, como prova o pistoleiro apresentado lá nos Imperdoáveis. Então é totalmente emo gótico suave. Yeah. Well, I guess they had it coming. Outro maluco que marcou a história de Hollywood e, na minha opinião, é o meu diretor favorito, com grandes filmes. A gente tava falando do querido Quentin Tarantino, o primeiro vídeo do Pipocando. Clica aqui, que é o nosso Tudo Sobre o Tarantino. É o primeiro vídeo é do Batman.
Tudo bem, um dos primeiros. Mesmo que algumas pessoas torçam o nariz pro diretor, é impossível negar a importância dele na história recente do cinema, que começou em Cães de Aluguel, que foi completamente ignorado pelo Oscar. Tinha uma violência absurdamente banalizada, uns diálogos bem afiados, com várias referências legais da cultura pop, e o uso do contra-plongé, que é justamente colocar a câmera mais baixa do que o olho dos personagens. Isso valoriza eles e você tem essa percepção um pouco diferente. A câmera tá de baixo e os personagens eles crescem no plano. Olha que louco. You wanna fuck with me? I'll show you who you're fucking with. You wanna shoot me, you little piece of shit? Go ahead, take a shot. Fuck you, White. Dá pra usar isso pra várias coisas, né? Quando você quer mostrar que o personagem é amedrontador, por exemplo, é legal você colocar a câmera baixa que ele fica, né, gigantão, assim. No próprio Pulp Fiction tem muita cena dos gangsters onde eles estão assim e ele cria uma imponência, né? Quando a câmera tá um pouco de baixo. Ou quando o Brad Pitt lá no Bastardos Inglórios, né? Ele é super ameaçador, então ele chega lá de cima e dá aquela... E o Tarantino tem um negócio muito interessante que é o vício por pés. Ele tem isso na vida real e nos filmes, nas câmeras, ele sempre mostra o pé, né? Tem aquela cena famosa da Uma Thurman, que tem o pé dela. Então, tipo assim, ele adora pés, tá? Perto, não é o pés de videogame, ele não gosta tanto de futebol, prefere mais realmente. São os primeiros movimentos. De França e Brasil. Mas pode ser que os dias do Tarantino estejam contados literalmente, já que o diretor anunciou sua aposentadoria depois do 10º filme, e ele já dirigiu 8. Hateful Eight justamente foi o 8º. Muito bom. Got room for one more. O nome Paul Thomas Anderson é um dos mais cultuados na atualidade quando o assunto são diretores e roteiristas que garantem um pedacinho aqui na nossa lista. A gente já fez um vídeo tudo sobre o PTA. Clica aqui pra você saber carreira, a importância dele no cinema. O cara começou no pornô, mano. Assim como o titio Tarantino, o Paul Thomas Anderson não aprendeu a fazer cinema indo pra faculdade e assim assistiram muitos filmes. Ele é um cinéfilo. Ele frequentou 2 dias da faculdade, depois vazou. É tipo você, mano. É isso aí. Os filmes do PTA costumam lidar com as relações familiares, personagens bem complexos, eles usam takes longos, travelings pra abordar esses assuntos, o que fica um negócio bem épico e dramático. No fim, quando você assiste um filme dele e depois assiste outro, você nota um padrão muito nítido, assim, é um filme do PTA, não tem o que fazer. E ele já foi indicado ao Oscar como diretor e roteirista pelo incrível Sangue Negro e outras 3 vezes como roteirista por Boogie Nights, Magnolia e Vício Inerente. A gente deixou muita gente de lado, galera. Eu sei que vai ter um pau aqui, a gente vai fazer uma nova lista, mas essa lista se baseou um pouquinho nos nossos favoritos e na nossa opinião, né? E pra finalizar, então, a gente vai falar do Orson Welles, que revolucionou a 7ª arte com um filme que até hoje é considerado um dos melhores filmes já feitos. Ele fez quando tinha 22 anos. Era muito novo. Cidadão Kane. Inclusive, Cidadão Kane inovou em muitas técnicas de significado, do jeito que o cara usa a câmera. É uma coisa muito louca, essa coisa de deixar o personagem maior, menor, a simbologia da fotografia. O cara surfou nisso de um jeito absurdo. O diretor foi um dos artistas mais versáteis do século XX, passando pelo teatro e até mesmo pelo rádio, onde causou polêmica com a adaptação de Guerra dos Mundos, uma das coisas mais icônicas da história, cara. Ele foi conhecido por ter ido na rádio uma vez e ter falado que os extraterrestres estavam invadindo o mundo e as todo mundo pessoas acreditou. acharam que era de verdade, galera. Já Cidadão Kane apresentou pro mundo uma nova forma de se fazer cinema. Ele usava vários planos contemplativos, vários planos simbólicos e além de revolucionar a narrativa do filme, a estrutura narrativa. O Welles também se consagrou como um dos maiores nomes do cinema noir, principalmente pelo filme A Marca da Maldade. O plano sequência inicial, galera, era de 3 minutos, considerado um dos mais bonitos de todos os tempos, o que também faz o filme ser estudado em várias faculdades de cinema. E vários desses filmes que você assistir hoje, eles são até meio chatos de assistir. Você pode perceber, galera, que hoje as pessoas, elas têm muito menos saco de assistir as coisas, os dispositivos mudaram, hoje você assiste a maioria dos conteúdos em pequenas telas, então cria-se uma cultura das coisas mais rápidas. E é claro que vários diretores ficaram de fora, mas a gente não tem como falar de todo mundo aqui, e se essa lista realmente for cultuada tanto quanto esses diretores foram, a gente vai fazer uma segunda lista e a gente já tem ideia de outros nomes, né, Vale mencionar aqui George Lucas, Buster Keaton, John Ford, William Wyler, Woody Allen, Oliver Stone, cara, tem... A lista vai embora. Outros diretores que ficaram de fora da lista, mas já tem um especial aqui no canal, são as irmãs Wachowski, os irmãos Coen, o Darren Aronofsky, o Wes Anderson, o George Lucas, David Fincher, Richard Linklater, todos esses já foram homenageados pela gente aqui no canal. Conheça todos os diretores mais aprofundados. Diretor, eles não vão colocar nada disso que você tá indicando, eu só avisando você. Valeu, galera, por assistir o vídeo, espero que vocês gostem e até o próximo Pipocando. Um brinde ao cinema americano. Tia, solta a película e vem pro digital. Beijo, que você que estuda cinema entendeu. Tchau. Tum, por que não? Tum, turum, tum, tum. Mas que daí vai ser clicável?
Não sei, normalmente é, né? Eu comecei no sentido de fazer uma piada, você levou super a sério. Ah, eu achei que era sério, não clicava, né? Que eu não sei, não ia. É que você parece um bobão. Aqui, clique lá, clique colar, vamos clicando. Tá, depende do editor, dá pra ele fazer isso e ficar, né? Show. Conto com você.